Bora, fiel, se liga agora na análise e também muito debate sobre a apresentação do Matheus Pereira, novo meio do Corinthians, já estreou, e o Zé Elias Pascoal comentaram se vai ser um upgrade com relação ao Maicon nessa posição e também mais sobre o Alisson. Eu não aguento mais, mano, resolve essa história logo, se vai vir, se não vai. Mas se liga no Discord, tá muito bom, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do timão. Então, mais orações, bora pro vídeo. Há muita diferença no jeito de jogar do Matheus Pereira na comparação com o Maicon? Sim, eu acho que é bem diferente. O Maicon é um jogador, embora não esteja jogando da maneira que eu acostumei, né? Porque eu acompanhei o Maicon desde o começo nas categorias de base. E o Maicon, depois dessas duas últimas lesões, ele mudou a forma de jogar. O Maicon chegava na linha, dentro da área, finalizava, tanto que ele conseguiu fazer até uns gols agora no finalzinho no Corinthians, no período que esteve no Corinthians, mas é o cara que toca um pouco mais essa bola, faz uma movimentação. Olha, eles até perambulam pelos mesmos espaços, mas jogando de jeito diferente. Mas o Matheus é o cara mais ele chama mais essa bola. O Maicon era um cara que se desfazia da bola, né? O Maicon chegava, antes da bola chegar, ele já estava preocupado quem estava do lado, se tivesse alguém do lado ali, para ele tocar essa bola rápido para não permanecer. O Matheus não, o Matheus você vê, pelo mapa de calor, ele é um cara mais presente nessas áreas e ele pega essa bola e distribui mais o jogo. Ele é um cara que participa bastante do jogo. Então ele faz lançamentos, ele faz inversão de jogo, ele dá essa bola entre as linhas, né? Ele tem esse bom passe, tanto que no gol do São Paulo, ele que dá o passe pro Bidon, né? E o Bidon acaba saindo o gol ali por causa dele. Fez a falta ali no Alan Franco e o gol, né? Não fez falta. Tô brincando. São jogadores com diferentes características na mesma posição. Ele é mais um cara de distribuição de jogo. Não é tão marcador como o Maicon. O Maicon, eu acho que nesse aspecto, era um cara que tinha mais mobilidade para sair, para fazer a marcação e tal. Ele já não tem mais eu acho que ele não tem esse poder de marcação tão forte como tinha o Maicon. Mas eu acho que ele participa mais do jogo. Ele é um cara que é mais centralizador, né, das jogadas. Ele pega, distribui, vira jogo. Isso para o Corinthians vai ser importante. Daqui a pouco a gente vai falar do que o Marcelo Paz, o novo, como diziam antigamente, homem forte do futebol do Corinthians, falou a respeito do João Ricardo, que estava com o Matheus no Fortaleza. Ontem o Pascoal deu uma cornetada nisso, ficar trazendo jogador de time rebaixado e tal. Espera um pouquinho, Pascoal, que eu quero te ouvir daqui a pouco. Mas antes eu quero saber do Rafa, se o Matheus Pereira, nos tempos de Fortaleza, te impressionava. Você gosta desse jogador, Rafa? Eu gosto desse jogador, Real. Tô com o Zé. Assim, as características dele são diferentes do Maicon, principalmente na fase construtiva. É de fato um volante que tem qualidade no passe, é tão canhoto quanto o Maicon. Ninguém é mais canhoto do que ninguém, né? Os dois são canhotos. Agora, a vantagem do Matheus Pereira é justamente essa visão que ele tem em relação ao momento em que o time constrói, ataca. No modelo de losango, que o Dorival Júnior gosta muito de utilizar, as melhores partidas do Corinthians com o Dorival foram jogando desta maneira, às vezes, ou quase sempre com 4 volantes, mas num posicionamento em que eles não estão numa mesma linha, eles não estão nivelados, né? Estão posicionados um pouco mais centralizado, 2 como meias e um mais próximo dos homens de frente. Atualmente quem melhor faz esse papel é o Breno Bidon. Aliás, o Bidon é com sobras o jogador mais valorizado tecnicamente do Corinthians no momento. Dito isso, acho que ele vai ser útil para poder ter um Corinthians com mais capacidade de construção. Como é que você compensa essa questão da marcação? Segurando um pouco mais os laterais, mantendo o Ranieri, de repente colocando ao lado dele um Carrijo com responsabilidade maior para poder fazer essa fase defensiva e com uma condição física também um pouco mais adequada. Ano passado foi muito ruim para o Carrijo, se machucou, ficou um tempo até entrar em forma. Acho que o Corinthians tende a ganhar com a bola. Se é para comparar o Corinthians com o Michael ou o Corinthians com o Matheus Pereira, a tendência é que com o Matheus Pereira o Corinthians com a bola evolua, Real. E é um retorno, Pascoalzinho, ao Corinthians. O Matheus fez base no Esporte Clube Corinthians Paulista. Até ele falou que pesou muito a saída dele por conta do pênalti que ele errou na decisão da Taça São Paulo. Copinha de 2016. Logo após o pênalti perdido pelo Pato, né? Mas Daqui aí a pouco a gente vai mostrar o pênalti, e antes de mostrar o pênalti, o que ele fala daquele lance, de que maneira este lance o marcou. Eu acho que a pessoa leva isso para a vida inteira, né? Porque é uma falha que ele cometeu, mas eu não vi desinteresse nele naquela batida de pênalti. Ao contrário do Pato, né?
bateu um pênalti que eu vou dizer um negócio para você. Ao contrário do Brahim Dias, que bateu o pênalti da seleção da seleção de Marrocos, que eu vou dizer um negócio para você. Se tem uns caras mais brabos ali no vestiário, os caras iam conversar com ele mais sério, né? Porque bater um pênalti desse jeito numa decisão, não tem... Ao contrário disso, o Matheus Pereira bateu e perdeu o pênalti porque perdeu o pênalti. Agora, ele foi criado como meia de ligação, ele era um meia esquerda, né? Ele jogava na posição de meia esquerda, mais aproximado dos atacantes, era o cara que abastecia o ataque, por isso que esse passe dele para frente é a grande diferença dele para o Maicon. O Maicon gosta mais dos passes laterais, ele prefere os passes para frente. E aí está a diferença entre os dois. Você pode falar, mas ele não marca como o Maicon. Verdade, não marca. Porque quando ele começou a carreira, o apelido dele era Matheus Pirulão. Depois porque ele era mais alto que os outros. Era magro, né? Mais magrinho. Mais magrinho e tal. Agora já está. Ficou forte agora. Agora ficou forte. São 10 anos. 10 anos de diferença. Então... Ele está com 28, é isso? É. Eu espero que ele tenha muito sucesso no Corinthians. Ele é um jogador... hoje, se você falar para mim... 27 anos. Hoje, se você falar para mim, ele é titular do Corinthians hoje? O Martínez voltou, não? Não. Ele já veio? Tá na piscina. Não. Dizem que dá para voltar, Pascoal. Ele marcou o voo? Foi lá na companhia aérea, marcou? Fez o check-in? Então, hoje eu não vejo o Matheus como titular, nessa composição de meio. Porque o Corinthians joga com 2 volantes, o André não jogou bem o clássico, mas ele é muito bom jogador. Muito bom jogador, o volante, o André, o menino. Não jogou bem o clássico, é uma outra situação. Você tem, nessa composição de meio, você vai ter o Bidon, que é o cara do desequilíbrio, que é o cara que faz a bola chegar na frente, o pezinho canhoto e tal. E o terceiro homem de meio campo, que fica essa abertura. O Garro você já descartou? Não, o Garro não está jogando. O Garro e o Memphis eu não vou colocar nessa discussão. O Memphis voltou a treinar hoje, para a alegria de Zé Elias. Quando eles estiverem bem, a gente pode discutir quem é que sai para eles entrarem. O Memphis entra... Quando que o Memphis volta? Volta domingo? Não. Joga domingo? Acho que não. Então, o dia que ele jogar, dá a camisa para ele, ele joga. Não, acho que não. Só voltou a treinar. Da mesma forma, no meio campo, o Corinthians o Corinthians precisa de... O Carrijo ele se machucou em maio do ano passado, se não me falha a memória. Em maio. Um pouquinho mais para frente. Maio. Não, foi no meio do ano. Ficou 4 meses ausente, né? Não arrumou mais. Ele machucou o tornozelo, não consegue jogar uma partida inteira. Ele jogou bem contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, o jogo lá de Minas Gerais. Desde que voltou da lesão, ele nunca jogou um tempo inteiro. Ele não entrou em forma desde que ele voltou da lesão. É uma coisa sentida, porque ele faz falta para o time do Corinthians. O Matheus pode jogar na posição dele, de segundo ou terceiro volante? Daqui a pouco pode. tem o Alisson chegando, hein? Mas vai pagar 1,5 milhão? Vai pagar. Vai pagar em 200 prestações, mas vai pagar. Vai pagar? Vai. Estamos aceitando, já? Pascoal, 1,5 milhão hoje com tudo. O que é 1,5 milhão de reais? De futebol hoje, Pascoal? Vai emprestar por 1 ano, hein, gente? Não é para emprestar. Não é ad eterno, hein? 1,5 milhão de no futebol de hoje é um café. Nossa. Mais o Onde salário. É que tem esse café? Esse café é aquele café No futebol de hoje? Não, isso... Porra, 1,5 milhão é café, você olha... 1,5 milhão de reais. Isso eu concordo com o Plihal hoje. Hoje estou concordando com ele. Pascoal, qualquer um hoje ganha 300, 500, 600. Sim, mas 1,5 milhão no empréstimo, gente. Pascoal, pra quem em 12 não tem... vezes dá quanto, Pascoal? Mas pra quem não tem... E tem o salário. Vamos fazer O as contas. Dorival tá pedindo muito, Pascoal. Dorival quer demais. Ele não é um jogador ele vai que conhece bem. Ele vai pra lá, ele vai pra lá. Ele Pascoal, ele sabe que com o Alisson ele pode montar o meio campo do jeito que ele gosta. E, Pascoalzinho, 7 milhões que o Garro de vai salários entrar em forma? até o final do ano. 12 parcelinhas de 125, Pascoal. Vai pagar? Não sei. Então, mas é isso que eu tô falando Então, São Paulo pra você. deixa de ter esse gasto de quase 7 milhões até dezembro e ainda, em tese, recebe 1,5. Teoricamente, eu vou falar um negócio pra você. O Corinthians fica com um banco legal pro meio. Se o André Carrijo não conseguir voltar ao padrão normal de jogo dele, que é jogar o tempo todo com a intensidade que a gente espera, o Matheus pode jogar. Agora, o rapaz de São Paulo, ele vem já preparado fisicamente? Não, vai demorar um pouquinho. Eu acho que demora um pouquinho. Pelo menos o que eu vi do Alisson... Pô, mas como ele tá jogando?
Não, tá jogando não. Ele Entrou no primeiro jogo titular, José. Porque o treinador pediu lá, não tinha outra, ele jogou. Sim, eu acho que assim, ele vai pro Corinthians, vamos fazer lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui e tal. Vamos fazer uns ajustes. Que no São Paulo pode jogar gordinho, no Corinthians não. Não. É pedra na mão, José. Não, mas tá com pedra na mão. Mas é fácil responder isso pra ele. É fácil. É por isso que machuca tanto o jogador no São Paulo e no Corinthians não. É cadastrar ao longo do programa. Ô, Rafa, é simples a resposta pra ele. Quantos jogadores machucaram no São Paulo? Mais de 70. Então tá bom. 70. O São Paulo, ano passado, teve 72 lesões no departamento médico. Isso é cadastrado, tá cadastrado. Alguns jogadores foram 4 ou 5, né, Pascoal? Não, foram 72 lesões. Isso tá marcado lá. Não, sim, ao todo, mas teve gente que se machucou 4 vezes. Não, teve gente que se machucou mais, mas... Inclusive o Alisson. Teve gente que não se machucou. Alguém será que não se machucou? O Rafael não se machucou, o Luciano não me lembro de ter passado pelo departamento médico. Alguns jogadores não passaram pelo departamento médico, mas outros tantos passaram. Agora, o Alisson vai para o Corinthians. Gente, é só ontem o Zé e o Plihal tiveram no debate, mas eu já vi muitas trocas de clubes muito importantes. Mas essa aí não é uma troca, né? Não, eu já vi troca do Corinthians com o Pato. O Pato foi jogar no Corinthians ou não? E o Jadson foi virar ídolo no Corinthians. Então. O Pato foi jogar no São Paulo. O Pato foi jogar no São Paulo e o Jadson no Corinthians. Mas você não gostou do Pato no São Paulo, né? Jogou direitinho, mas o Jadson jogou muito mais. Agora, eu já vi muitas situações de muitos jogadores que saem de um clube e vão para outro, trocas entre os clubes. E nem vou falar do tempo do Fluminense e do Horta, né? Que fazia trocas... Danilo sai do São Paulo, vai pro Corinthians e ganha. Mas daí não foi troca, né? Também. Ele foi pro Japão, ficou 4, 5 anos. Mas, volta pro São Paulo, jogador querido. Foi revelado pelo São Paulo e volta para ser campeão no Palmeiras. Então tem um monte de história que envolve... O Cafu foi um plano, você sabe muito bem. Não, o Cafu foi contratado. Foi um passa-moleque. Ele foi pro Juventude e depois foi pro Palmeiras. Ele foi pro Saragossa, porque no contrato não poderia. E depois pro Palmeiras. O Antônio Carlos também, né? O Alisson, pra mim, o Alisson... foi pro Albacete. Mas também foi meio que assim também, José? né? A pontezinha. Antônio Carlos, zagueiro. Antônio Carlos, zagueiro. Um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Antônio Carlos era ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro. E muito vencedor. Agora, você vê como é que é. De tudo no São Paulo, super campeão no Palmeiras, ganhou título no Corinthians. Eu só queria dar uma sugestão. Ganhou título no Santos. Não sei se eu posso dar sugestão. O Martínez está nessa aí de vai daqui, vai dali. Aí você quer jogar encrenca pro São Paulo? Mas ele joga, cara. Joga. O Martínez não joga? Bom, em campo dá pancada e fora de campo pisa na bola o tempo todo. Pancada? Não. Não. O Martínez é jogador de futebol, cara. Você está desconfiado no Martínez? Eu não gosto dessas atitudes do Martínez. Tem outro time grande aqui de São Paulo que precisa de volante, não precisa? Qual deles? Não, o Palmeiras não precisa de volante? Eu acho que não precisa. Leva o Martínez. Depois desses dois meninos que jogaram... Trouxe o Marlon pra jogar. Mas é segundo, não é segundo? Não, tem o Martins é primeiro. O segundo não dá pra ele jogar. E aí o José Marcos dos Santos, nosso fã do esporte, manda mensagem ali nos comentários no chat do YouTube dizendo que o Martínez joga muito. Como a coisa mudou, né? Então, Martínez, o Martínez joga muito. Nada contra a opinião do Fora Esporte. Você não gosta do Martínez, Rafa? Não, assim, qual é o conceito do mundo? Não, eu acho que o Martínez é um jogador importante você ter no elenco. Um jogador, primeiro com um pulmão, como diria aquele amigo nosso, né, Zé Elias, Pascoal Ferral. Parece que tem 2 pulmões, né? Que bom, todo mundo tem 2 pulmões. Em condições normais, todo mundo tem os 2. Mas é um cara que tem uma transpiração grande, um cara que está sempre presente em campo, é o que eles chamam hoje de todo campista, né? Ele se movimenta bastante, ele dá opção, ele tem, com essa característica, uma coisa que agrega, que é a capacidade de mexer com a linha de marcação do meio campo adversário. Eu acho o Martínez um bom jogador. Você pode discutir se valeria para o São Paulo topar uma conversa envolvendo uma troca com alguma compensação entre o Alisson e o Martínez, porque aí você está trocando o perfil do jogador que você tem. O Corinthians estaria ganhando um construtor, porque o Alisson dizem um volante, mas ele começou como meia, então ele é um jogador muito mais voltado ao ataque. Com o Dorival, no time campeão da Copa do Brasil do São Paulo, ele era meia, e o Martínez é um jogador com o Dorival ele era segundo volante. Aproximação com velocidade.
Era mas o ele se Pablo aproxima Maia e muito ele. na frente. O time que é campeão no Copa do Brasil, ele jogava muito mais à frente, ele chegava muito mais à frente. Ele tinha mais características ofensivas. Depois de um tempo, ele passou perdão, a segurar um pouco mais numa primeira linha. Então, assim, é um jogador com outra característica. Você vai trocar a característica do meio-campo se houvesse. Muito obrigado. Nós estamos aqui fazendo uma elucubração, né? Se houvesse essa possibilidade de uma troca. Agora, eu acho que o Martínez não é um jogador descartável, não. Um jogador que tem lá o seu valor. Agora, Muito obrigado. É o seguinte, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. O Martínez só tá com essa moral toda. Aqui, outro Fora Esporte aqui, o Geraldo Gasoli, dizendo que é o melhor primeiro volante que joga no Brasil, o Martínez, porque ele foi muito bem na final contra o Vasco no Maracanã. E contra o Palmeiras. O Martínez desempregou o volante do Palmeiras. É outra coisa, mas aí não foi jogando, foi na malandragem. O Palmeiras faz uma final de Libertadores da América. Mas ele pisou na bola pra caramba também. O Palmeiras faz final duas vezes. duas vezes. E outra, demorou para se reapresentar várias vezes. Isso é uma outra coisa, e aí eu concordo, isso está errado. O cara não se reapresentou até agora. Não, isso aí eu concordo, aí está errado. Isso aí não tem como, isso está errado. Você tem que se apresentar em tal data, tem que se apresentar. Estou com alguns problemas, estou com isso aqui. Não, vem cá, resolve, vê o que é, o que está acontecendo. Os clubes têm uma facilidade de colocar consulados, né, embaixadas em contato para facilitar, claro. Os clubes têm essas... Aí eu acho que está errado. Né, Zé? Não, aí está errado. Agora, vou colocar para você uma situação. Quem no São Paulo poderia fazer o trabalho que faz o Martínez da forma que faz o Martínez? Só o Luiz Gustavo. De primeirão? De primeirão. Não está mais. Só o Luiz Gustavo que não está mais. E o São Paulo... Pablo Maia, em tese, nos seus melhores momentos, fazia isso. Mas não é o... Mas nem em tese. Nos seus melhores momentos, fazia infelizmente, isso. Infelizmente... Você não pode começar a temporada confiando no Pablo Maia. Infelizmente, eu ia falar exatamente isso. Infelizmente, não dá para confiar no Pablo Maia por conta das lesões e por você ver, no próprio jogo contra o São Paulo, ao invés de ele ficar parado contra o Corinthians, ao invés de ele ficar parado na frente da zaga, porque o próprio Crespo falou, coloquei o Pablo Maia para fechar por dentro, foi ele que foi dar o bote lá na frente, ele passou na frente dos jogadores e foi lá e esqueceu o posicionamento. Né? Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, vamos dizer assim. Mas para um jogador pronto, para fazer o que faz, por exemplo, o Martínez no Corinthians, porque ele é destruidor. Ele não adianta você dar a bola para ele e falar assim, vai lá, constrói igual o Garro. Ele não vai fazer isso. Agora eu falo o seguinte, fica na frente da zaga, não passa ninguém, eu quero que você fique aqui e que proteja essa zaga. Para o São Paulo, é a melhor coisa do mundo você ter um jogador com essa característica. O Danielzinho pode fazer? Pode, que é bom jogador. Mas nesse momento, jogando com uma defesa de 4, na linha de 4, esses 3 volantes, se eu tenho a possibilidade de contratar um jogador com a característica do Martínez ou segurar o Luiz Gustavo para jogar nessa função, aí eu libero o Danielzinho e libero aqui Marcos Antônio. Tem uma outra discussão, viu, Plihal, Zé e Pascoal? Vai lá. Outra discussão que é a seguinte, o Alisson quer jogar onde? Alguém perguntou pro Alisson onde ele quer jogar? Porque a sensação que a gente tem pelo encaminhamento do noticiário nas últimas semanas envolvendo essa possível saída dele do São Paulo para o Corinthians é que ele tem a vontade de jogar com o Dorival outra vez. É só uma sensação. Vou te explicar, Nós já temos a informação. Vou te explicar. Se alguém tiver informação, eu gostaria. Eu vou te dar a informação. Zé, só para fechar aqui, eu vou te ser bastante sincero, o jogador de mercado hoje joga onde quer. Não em âmbito global, mas em âmbito nacional, o Alisson é um jogador de mercado. E o Alisson vai jogar onde ele quiser. Aceitando ou não o São Paulo, o Alisson vai jogar onde ele quiser. Fala, Zé. Não, vou te dar a informação para você ter entendimento, né? Para te dar entendimento. No começo do ano, Crespo e sua comissão técnica chamaram o Alisson na salinha e falaram o seguinte, olha, Alisson, conosco aqui, não sei se você vai jogar muito, não sei nem se você vai para o banco, então se você quiser procurar um clube, pode procurar, porque eu não vou te dar essa certeza. Ou seja, não conto com você, vamos traduzir, né? Foi isso que aconteceu. Aí por isso que ele colocou o Alisson no primeiro jogo. Você acha que um jogador que antes de começar o campeonato tem uma conversa com o treinador, que o treinador o descarta, da forma como descartou, você acha que o cara vai jogar de forma feliz? O cara vai jogar contente, vai entrar no jogo e falar assim, vou arrebentar o jogo? Não. Aí, né, depois teve a conversa com o Dorival, porque não foi só o Dorival, teve também Fluminense que conversou com ele, com o Zubeldia. O Zubeldia também foi atrás do Alisson. O Zubeldia gosta muito do Alisson. Então, teve Aliás, Luiz Zubeldia se recuperando de uma
intervenção cardíaca, nos acompanha neste momento. Grande abraço. Você é fera. Se recupere. Agora é o seguinte, o Zubeldia também deu um azar danado, né? Porque ele perde o Pablo Maia e o Alisson. Logo de cara. Ele perde os dois. Ele faz o jogo contra o Barcelona em Guayaquil, que o São Paulo vence com os dois. Logo depois perde o Pablo e logo em seguida, no jogo contra o Grêmio no Morumbis, perde o Alisson. Então, viu, Rafa, é só para você ter um entendimento que não é que o jogador, perfeito, como o Crespo falou, que o jogador está com a cabeça fora do São Paulo. Não é isso. Existiu uma conversa do treinador e sua comissão com o jogador, deixando claro essas possibilidades. Para quem está no meio do futebol, quem vive no meio do futebol, sabe que o treinador falou, não conto com você, não posso te dar garantia nenhuma, se você tiver um clube e uma possibilidade de sair, saia. Né? Então, foi isso que aconteceu. Por isso que o Alisson quer sair. Mas acho que o Corinthians faz uma boa contratação. São Paulo perde um bom jogador. Eu não vou dizer que ele será titular do Corinthians, mas acho que o Corinthians, com o Matheus e com a chegada do Alisson, melhora muito o nível dos jogadores de substituição no meio campo. Só porque a gente falou da história do pênalti, viu, Vini? Vamos mostrar rapidinho, primeiro colocar rapidinho, como a gente prometeu, a parte da entrevista de apresentação do reforço corintiano falando sobre, de repente, o trauma causado por conta dessa cobrança numa final de Copinha contra o Flamengo, e depois a gente vai mostrar o lance. Pode rodar na sequência. É claro que eu não queria ter errado aquele pênalti, mas acredito que isso principalmente me fez amadurecer muito como pessoa, como jogador, me fez aprender muita coisa. Então, graças a esse erro, digamos assim, eu pude mudar minha postura, pude mudar muitas coisas, e hoje eu sou um Matheus totalmente diferente, mais preparado, então tô feliz de estar retornando. Aí a gente vai ver a cobrança. Olha lá, Zé, de fato parece outra pessoa, né? Eu tava nesse jogo. Você tava nesse jogo? Tava nesse Comentando jogo. Esse jogo? Comentando esse jogo. O Pascoal, nós estávamos juntos junto com o Oscar Ulisses. Ele era o cara da Copinha. Melhor jogador da Copinha. A expectativa. Ele era o cara da Copinha. Ele era a grande sensação. Ele era o jogador que vinha cunhado para ser titular do Corinthians durante a temporada. Aí o Tite, eu lembro que o Tite estava, acho que o Tite estava no estádio, alguma coisa assim. Estava naquele cantinho da Estava no cantinho, assistindo, e aí depois disso ele não recebeu oportunidades, porque o Tite tinha acabado de ter um problema com o Pato, né, contra o Grêmio, que todos nós sabemos, e infelizmente aí ele fez isso daí e não recebeu a chance. Então, o debate aí sobre a entrevista coletiva do Matheus Pereira, novo reforço do Corinthians, já estreou no domingo, né? Gostei. É um cara que quebra linhas, passe pra frente, diferente do Maicon, que jogava na mesma posição que ele. É só passe pra trás, pro lado. O moleque é muito mais intenso. Tô muito mais confiante com o Matheus Pereira. Pode jogar como meio de ligação, que era a função quando ele surgiu na base do Corinthians. Então, o moleque é bom, hein? Então, pra mim foi um upgrade com relação ao Maicon. Claro que o Maicon tinha mais nome e tal, mas não dava mais não, cara. Não dava mais não. E vamos ver se... Cara, a gente tá querendo mais reforços aí. Lateral esquerdo, até agora, eu não vi o Corinthians atrás de lateral esquerdo. Se fala do Alisson aí e tal, chegou o lateral direito. Mas lateral esquerdo, até agora, nada. O Angileri já era. E a gente vai ser obrigado... Cara, a gente não pode ficar com o Hugo, lateral esquerdo. Quando o Matheus Bidono não puder jogar, o Hugo é triste, cara. Eu falo que esse Hugo é um dos piores laterais que eu já vi com a camisa do Corinthians. Eu coloco ele fácil no top 3 pra mim. Tem outro que era o Escudeiro, que lembra do Escudeiro? Horroroso. E tinha um chamado Fininho, que era muito ruim também. Então, vamos ver se vai pintar mais contratações. O Alisson aí, chegando por empréstimo, eu acho ok. Apesar que a situação do José Martínez tá zoado demais, mano. E desrespeito com o time. Eu nem sei se o Corinthians vai tentar envolver uma troca. Aparentemente, agora, nessas últimas horas, não vai envolver troca. O São Paulo quer compensação financeira, R$1 milhão por um ano. Cara, eu acho ok, mano. Eu acho ok. Se conseguir parcelar em 12 meses, não fica pesado. O salário do Alisson gira em torno de 550 mil por mês, então eu acho bem possível. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do timão. Então até o próximo, valeu, é nóis.